Boa noite, você que nos acompanha aqui em mais uma live Conversa com Especialista. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa nossa live. Hoje nós temos um bate-papo aqui com a médica, ginecologista e obstetra, doutora Elisama Oliveira, e vamos ter muitas informações interessantes aqui em nossa live de hoje. Vamos só aguardar o pessoal entrar aqui na nossa live para a gente começar a interagir e iniciar esse nosso bate-papo. Então, hoje a nossa conversa é com a especialista, doutora Elisama Oliveira, que é médica ginecologista e obstetra. Então, o objetivo da nossa conversa hoje é a gente falar um pouquinho, né, sobre os cuidados, né, nesse período de pandemia com o coronavírus e também com as gestantes, né, então, principalmente com as gestantes aí nesse momento de pandemia. Então, a doutora Elisama Oliveira, especialista na área, vai falar um pouquinho para a gente sobre todos esses cuidados, né, os riscos que se tem nesse período. Então, a nossa conversa vai ser bem interativa, dinâmica. Você que tiver sua pergunta, né, pode passar aqui para a gente, né, aqui pelo Facebook, né, que nós teremos aqui maior satisfação de passar para a doutora Elisama para poder responder essas perguntas. Então, você que está entrando agora, já tem gente aqui entrando em nossa live, né? Então, vamos aguardar um tempinho para dar tempo às pessoas entrarem aqui em nossa live para a gente ter uma interação interessante aqui hoje. Então, estamos com uma série, né, de vídeos, uma série de lives, né, com o quadro Conversa com Especialista, e hoje é o momento da gente bater um papo com a doutora Elisama Oliveira. Bom, então, pessoal, mais uma vez, boa noite. Estamos aqui, né, já ao vivo, né, com a doutora Elisama Oliveira. Uma apresentação inicial. Acho que boa parte da população é filha, né, do senhor Paulo Gonçalves, mais conhecido como Paulo Peças, né, aqui em Urandi, e da senhora Júlia Oliveira. Então, Elisama, ela é graduada em medicina pelas Faculdades Unidas do Norte de Minas. Ela fez a residência médica em ginecologia e obstetrícia pela Unimontes, no Hospital Universitário Clemente Faria. Atua como médica nas maternidades do Hospital Universitário Clemente Faria e Hospital das Clínicas Dr. Mário Ribeiro da Silveira e da Clínica Operar, na cidade de Montes Claros, Minas Gerais. Lembrando que a gente teve aqui em Urandi um boletim atualizado, um boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, né, informando que já são 89 casos confirmados em nosso município, 68 pessoas, né, curadas, e infelizmente tivemos 2 óbitos, né, mas ao mesmo tempo felizes por ter aí 68 curados já em nosso município, né, conforme informativo da Secretaria Municipal de Saúde. E estamos aqui com a doutora Elisama, ao vivo, para a gente conversar um pouquinho, né, sobre essas questões relacionadas ao Covid-19 em relação às gestantes. Boa noite, doutora Elisama, seja muito bem-vinda à nossa live e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Arley. Boa noite, Arley. Boa noite também à população de Urandi. Para mim eu me sinto muito honrada em poder estar aqui participando dessa live. Quero te parabenizar por essa iniciativa que você teve de criar esse espaço virtual. Estamos tendo um probleminha com o áudio, doutora Elisama. Oi. É o meu áudio aqui que está com problema, um momento. Aham.
Olá, doutora Elisama, na escuta? Oi, tá me ouvindo? Pronto, agora retornou meu áudio aqui. A gente pede desculpa ao pessoal nessa falha técnica, né? Aqui não é nada profissional em relação à questão das filmagens, estamos fazendo tudo aqui pelos meios que a gente tem, né? De forma aqui bem caseira mesmo. Bom, agora estou na escuta, então boa noite mais uma vez, doutora Elisama, boa noite a todas as pessoas que estão interagindo conosco em nossa live. Boa noite, Arley, boa noite à população de Urandi. Primeiro, eu quero parabenizar o Arley por essa iniciativa que ele teve de criar esse espaço virtual para a gente esclarecer algumas dúvidas, conversar com a população e, ao mesmo tempo, dizer que eu me sinto muito honrada, porque, além de ser um tema extremamente importante no momento, com vários casos, com esse desfecho todo que a gente está tendo no país, no mundo inteiro, é um bate-papo que eu estou tendo com os meus conterrâneos, que moram no meu coração. Eu estou aqui em Montes Claros, mas amo demais o Urandi. E, então, assim, é muito orgulho poder falar com a população, esclarecer. Eu espero que no decorrer desse bate-papo a gente possa esclarecer algumas dúvidas, que eu possa ajudar de alguma forma também. Muito bacana. Doutora Elisama, né, tem a especialidade na área da ginecologia obstetrícia e, com certeza, vai trazer muitas informações importantes, né, são dúvidas que, né, a maioria das mulheres, né, de uma certa forma, das famílias em geral, né, principalmente as gestantes, né, tem nesse período, e, é claro, naturalmente ficam preocupadas, né, em saber mais informações a respeito, né, porque todo esse momento de pandemia acaba gerando muita insegurança nas pessoas. Então, esse momento é um momento importante para a gente estar esclarecendo essas dúvidas. Doutora, para a gente iniciar aqui esse nosso bate-papo, gostaria de fazer a primeira pergunta em relação à questão das gestantes, né? As gestantes, elas fazem parte do grupo de risco para contrair e manifestar a Covid-19? Quais os riscos e cuidados necessários? A gestante, ela não faz parte do grupo de risco. Os estudos, pelo menos pelos estudos que foram publicados até o momento, a gestante, ela tem o mesmo risco da população geral de contrair a doença. Na manifestação também, ela tem as mesmas chances, assim como a maioria da população geral, a gestante, ela vai ter sintomas principalmente leves a moderados. Quando tem sintomas mais complicados, tende a ser mais no final da gestação. A mortalidade também é igual à da população em geral, então não é. Se a gente for olhar teoricamente, a gestante ela não seria inserida num grupo de risco. Mas quanto aos cuidados, a gente acabou colocando a gestante como grupo de risco. Exatamente porque tem muita modificação imunológica nesse período. A gestação geralmente pode vir associada, né, com algumas outras comorbidades que a gente chama, tipo pressão alta, diabetes. Então, por predispor ainda mais, aí a gente acabou colocando essa gestante no grupo de risco para aumentar nosso cuidado. Mas, teoricamente, ela não faz parte do grupo de risco. Certo, muito bem esclarecido, doutora. Em relação a como funciona, né, o organismo da gestante, em termos de absorção dos nutrientes, vitaminas, e a imunidade dessa gestante e a relação, né, não somente com o coronavírus, mas com outros tipos de vírus. A gestação, ela traz muita modificação. A gente chama de modificação fisiológica, que naquele período, né, da gestação é considerado normal. Dentre essas modificações, tem a questão imunológica, que a gente sabe que é alterada, e daí a gente ter um cuidado especial, apesar de não ser considerado grupo de risco. Tem também as questões das alterações metabólicas, no sentido de depender mais de nutrientes, mas a absorção, ela não é alterada. Então, se a gente for olhar uma gestante, a gente repõe ferro, suplementa ferro, porque a demanda vai ser maior, a necessidade é maior, mas a absorção, ela não é comprometida. Ela absorve normalmente durante a gestação. Tanto que o Ministério da Saúde coloca que a gente precisa suplementar na gestação mesmo, é o ferro, o ácido fólico, que a gente
o ideal é iniciar antes de iniciar a gestação, já se programando, porque o que essa mulher absorve não é suficiente para o desenvolvimento do sistema nervoso do fetinho. Então, por isso a gente começa já a repor antes. Então, são ferro e ácido fólico. E a vitamina D a gente dosa, porque a gestante, ela passa a comportar como um idoso. Ela é um grupo de risco para deficiência de vitamina D. Então, a gente não vai simplesmente suplementar. A gente vai dosar, e se tiver com a dosagem baixa, aí sim a gente vai oferecer para essa gestante. Uhum. É muito bacana mesmo essa explicação, né, a respeito dessa questão de como funciona, né, o organismo e tal das gestantes. Em relação, assim, algumas dicas, né, para aumentar a imunidade, né, porque, assim, até surgiram, na última live que nós tivemos, né, a doutora Claudiane Souza falou a respeito das crianças, né, questão das dicas para aumentar a imunidade. Para gestantes, né, quais são as dicas essenciais, né, em relação à questão do aumento da imunidade? É basicamente uma alimentação saudável. Tanto que não tem indicação, nem nessa época de pandemia, de ficar repondo várias coisas, suplementando várias coisas. Então, é basicamente uma alimentação saudável. Quando a gente fala de imunidade, a primeira coisa que vem à nossa mente é a vitamina C, que é uma dúvida da população em geral, se a vitamina C ajuda de alguma forma na questão da imunidade. Na verdade, não. A resposta é não. A vitamina C, por que surgiu isso? Antigamente, hoje bem mais raro, ainda bem, tinha o escorbuto, que é uma doença que, dentre todas as manifestações, tipo hemorragia, uma das manifestações era a queda do sistema imunológico. E como o tratamento era reposição de vitamina C, mas porque aquela pessoa estava com deficiência, daí veio criando esse mito de que a vitamina C, ela melhora a imunidade. Então, não precisa de suplementar, você precisa de uma alimentação saudável, não tem necessidade. E aí, muita gestante fala, mas eu quero tomar um polivitamínico. Tem algum problema? Mesmo você falando que não tem necessidade, tem algum problema? Não tem problema. Até porque as doses das substâncias que estão, do ferro e de outros nutrientes, são dosagens baixas, não são dosagens que vai acarretar nenhum problema na questão dos polivitamínicos. Mas é basicamente hidratação, tomar bastante líquido e uma alimentação saudável. Então, ótimo. Para você que está entrando em nossa live agora, né, só lembrando que a gente está aqui batendo um papo ao vivo com a médica, ginecologista e obstetra, a doutora Elisama Oliveira, né, que é filha aqui da nossa cidade de Urandi, né, atualmente atua no município vizinho e norte de Minas, na cidade de Montes Claros, aqui em Minas Gerais, e está batendo um papo ao vivo com a gente aqui a respeito, né, dos cuidados em relação ao coronavírus, né, e que as gestantes devem ter, né, em meio a essa pandemia, né. Então, assim, uma conversa bem interessante a respeito do momento atual, e algumas pessoas têm ainda dúvidas, doutora, a respeito em relação ao feto, né, durante a gestação. Caso a mãe esteja, né, seja, aliás, portadora da Covid-19, há alguma possibilidade, algum risco de transmitir esse vírus ao feto durante o período da gestação? É uma dúvida que muitas gestantes possuem. E é uma dúvida interessante, né, se a gente for pensar direitinho, mas os estudos, até agora, já realizados, eles não comprovam transmissão. Já foi feito coleta de material de líquido amniótico, de placenta, de sangue do cordão umbilical, de secreção vaginal, de leite materno e de coleta do suave, que é o cotonetezinho, na orofaringe dos recém-nascidos, e não mostrou transmissão. Então, até o momento, baseado nos estudos que a gente tem, não existe essa transmissão vertical que a gente chama, da mãe para o recém-nascido. Uhum. Bom, em relação à questão, né, da imunidade, a gente falou anteriormente sobre a questão da imunidade, né, das dicas para aumentar a imunidade das gestantes. A imunidade que a gestante ela possui
também serve para proteger o feto, ou a imunidade do feto, né, da criança que está sendo gerada ali, ela é independente da imunidade da mãe? Como é que funciona isso? Ó, pela placenta, a mãe já passa bastante imunidade contra algumas doenças para o feto. A gente sabe do sarampo, a gente sabe do tétano neonatal, tanto que tem a vacinação de tétano exatamente para a mãe, de tétano, para a mãe levar a imunidade para o feto. Então, se a gente for olhar por esse lado, algumas coisas, para algumas infecções, essa imunidade passa da mãe para o feto, e no caso do aleitamento, passa da mãe para o recém-nascido. Agora, em relação à Covid, não passa. Na verdade, a gente não está podendo falar nem em autoimunidade mais, né? No início da pandemia, pensava-se que se a mulher contraiu a infecção, se a pessoa contraiu a infecção, ela criou imunidade e não se infectaria de novo. Mas não é a verdade, a gente já viu alguns estudos, alguns relatos de casos de pessoas que já tinham testes comprovando a cura e reinfectaram pelo Covid novamente. Então, não tem nem autoimunidade e nem imunidade da mãe para o feto e para o recém-nascido. Ah, certo. Então, essa questão da pessoa ter pego o vírus, né, ter contraído o vírus, então, na verdade, não há... na verdade, a pessoa tem risco ainda de contrair novamente, é isso? O vírus, mesmo tendo contraído anteriormente? Sim. Inicialmente, as pessoas que voltaram até as manifestações, eles pensavam que é porque não tinham acontecido a cura ainda, que às vezes não teve a viragem sorológica, que a gente chama, que é a cura. Só que aí fizeram de pacientes, inclusive profissionais da área da saúde, médicos, já aconteceu, teve a infecção, já tinha feito o teste de cura e foram reinfectados. Então, a gente não considera mais como que exista a autoimunidade. Uhum. Ah, bacana. Doutor, em relação à questão, né, no momento do parto, né, em relação aos partos nesse período de pandemia, há algum método mais indicado, né? Então, exemplo, a gente conhece mais a questão da cesariana, né, o parto normal. Existe algum método mais indicado, né, do parto para evitar que haja alguma contaminação do bebê nesse momento? Não existe. Na verdade, a infecção pelo Covid-19, ele não indica antecipação do parto. Se falar assim, aquela gestante está com Covid, eu tenho que antecipar esse parto? Eu não tenho que antecipar esse parto. É uma paciente que vai ficar sob a minha monitorização. Eu tenho que olhar todos os sintomas que ela está apresentando, todas as manifestações. E quando a via de parto, eu posso esperar ela entrar em trabalho de parto normal e ter um parto normal, desde que ela esteja com sintomas leves e esteja tudo controlado. Agora, a partir do momento que ela tenha um comprometimento respiratório, ou que ela tenha um choque séptico, que a gente chama, que é uma infecção generalizada, ou que a gente tenha falência múltipla de órgãos, alguma coisa que comprometa, que coloque a vida da mãe em risco, daí a gente antecipa esse parto por cesariana, mesmo que seja prematuro. E em relação ao parto normal, o que a gente toma de cuidados é de restringir a equipe que vai cuidar daquela mulher. Porque muita da contaminação acontece na hora que a gente veste e na hora que a gente tira a paramentação. Então, o médico que vai ficar responsável por aquela mulher, o máximo que ele puder ficar ao lado dela, sem ter que sair daquela sala e voltar, sem ter que tirar aquela roupa e vestir novamente, seria o ideal. Então, a gente restringe médico, enfermeiro, a sala que vai acontecer, a sala que vai ficar essa paciente após o parto, é tudo separado. E tem a lei, né, do acompanhante, que é direito da mulher ter o acompanhante durante o trabalho de parto e durante o parto. E aí, nesse momento, a gente tem que ter um bate-papo mesmo com a paciente, conversar, esclarecer os riscos. E a gente tem que influenciar essa mulher a tentar de forma que o acompanhamento seja virtual, videochamadas, e aí vai. Se a paciente aceitar, que a maioria aceita, né, durante o trabalho de parto,
o ideal é que esse acompanhamento nessa situação seja virtual. Ah, certo. Essa é uma pergunta que eu iria fazer também a respeito disso, porque a mulher tem um direito do acompanhante, mas nesse caso não dá para proibir, mas sim tentar, né, convencer, né, uma forma melhor de fazer esse acompanhamento, né, e Exato. tudo mais, para que não ocorra, né, o risco, né, de contaminação, né, no ambiente e tudo mais. Garantir que o momento seja o mais seguro possível, é isso, né, doutora? Sim. Em uma das maternidades que eu trabalho, é referência para atendimento de gestantes com Covid, e então a gente tem todo um protocolo já criado, descrito, todo o passo a passo, onde vai ser, quem vai cuidar. E isso é muito bacana, porque as gestantes elas já chegam no serviço sabendo que elas vão ter direito a acompanhante durante o parto. E que, infelizmente, pela superlotação, por se tratar de um hospital de SUS e ter mais pacientes no quarto, que ela vai ficar sem acompanhante após o parto. E então, e a gente não teve problema com isso. Na verdade, elas fazem questão de que tenha um acompanhamento durante o parto, se for possível. Desde que a gente esclareça, até o momento a gente não teve nenhum problema, não. Uhum. Doutora, em relação, agora mudando um pouco, né, de assunto aqui, do mesmo tema, né, porém, assim, algo mais voltado, assim, de uma forma geral, né, para as mulheres. Qual é a periodicidade mais indicada, assim, para a realização dos exames, né, preventivo e do pré-natal? Isso é bem polêmico. Pelo Ministério da Saúde, exames preventivos, né, o PCCU, que a gente chama, o Papa Nicolau, são feitos de 25 anos a 60 anos, pelo Ministério da Saúde. Mas as sociedades de ginecologia e obstetrícia, a gente já prega o contrário. A paciente começou a ter atividade sexual, independente da idade, 1 ano após, ela já tem indicação de fazer os exames de preventivo. E o porquê? Tem uma justificativa. Quando a gente faz prevenção, a gente está querendo evitar uma consequência maior do vírus HPV. Então, se a pessoa começa a ter relação sexual com 15 anos de idade e só vai fazer uma prevenção com 25 anos, igual o Ministério da Saúde prega, nesses 10 anos, a gente não sabe como vai ser. Se ela contraiu infecção por HPV, se ela já passou pelo estágio leve, pelo estágio moderado. Então, às vezes, a gente pega pessoas com consequências muito maiores. Então, o indicado é que seja anual, após o início da relação sexual. E outra questão é, até quando? Gente, pelo resto da vida. O Ministério da Saúde fala até os 60 anos de idade. E aí o ideal é que seja feito, inclusive a gente atende pacientes acima de 60 anos que tiveram câncer de colo do útero após esse intervalo. E aí a gente vai pesquisar, já tem 10 anos que não faz prevenção, porque pelo Ministério da Saúde já não faz mais. Então, o indicado é anual. E quanto às consultas de pré-natal, vai variar muito a depender do risco dessa gestação. É uma gestação de risco habitual ou é uma gestação de alto risco por pressão alta, diabetes, outras doenças ou infecções? Mas, normalmente, é mensal até as 32 semanas, que é até o 8º mês, se a gente for considerar. Então, até 32 semanas a gente faz o acompanhamento mensal. De 32 semanas a 36 semanas a gente muda para quinzenal. E de 36 semanas até o nascimento, que pode ir até 41 semanas, aí vai ser semanal. Ah, certo. Bem esclarecido aí, nessas questões. Em relação, assim, a gente sabe que aí né, principalmente na questão do preventivo, às vezes algumas mulheres, né, acabam tendo receio de fazer essas consultas. Qual é a dica, a orientação, o conselho, né, enquanto médica ginecologista nesse momento, para poder, né, assim,
incentivar que realmente façam, né, os exames devidamente, né, nos prazos corretos. É extremamente importante. A gente tem que pensar que o exame de preventivo, se ele feito nas épocas certinhas, a gente consegue encontrar alterações ainda muito iniciais, que tenha tratamento, que não seja nada invasivo. Às vezes, só de orientações que você vai dar para aquela paciente já vai resolver uma infecção que ela está tendo, recorrente. E o que a gente mais coloca para incentivar é exatamente as consequências ruins que a gente tem. Pacientes que ficam muitos anos sem fazer prevenção e já chegam para a gente com câncer de colo do útero, já no estágio muito avançado, já com acometimento de bexiga, de intestino, de endométrio, que é a parte mais interna do útero. Então, tudo que a gente pode orientar, incentivar é nisso. É muito importante, é muito importante. E a importância é exatamente a prevenção. E é a prevenção para algo muito comum, que é a infecção pelo HPV. A maioria das pessoas, às vezes, questionam por que eu tenho que fazer esse exame. HPV é um vírus silencioso e que causa alterações muito grandes. Ele não vai ter outra manifestação. São alterações no colo do útero e que aí podem evoluir com câncer se não tratadas em tempo. Exatamente. A gente sabe que naturalmente as mulheres têm têm cuidados, né? Assim, têm um cuidado maior do que os homens, né? Então, da mesma forma que as mulheres têm que fazer também todo o exame de preventivo, os homens naturalmente também precisam procurar o profissional da área, o urologista, né? Para poder, principalmente a partir dos 40, para em relação à questão do exame de próstata, né? E tudo mais. Aí já seria com o profissional, o urologista, né? Nesse sentido aí, para a questão dos homens. Doutora, nesse período de pandemia, né, quais os cuidados e as orientações necessárias para que as gestantes devem adotar, né, em caso de necessidade de comparecimento em unidades de saúde, né? A gente sabe que é bem delicado esse período, e aí as unidades de saúde, como a gente bem sabe, são espaços propícios, né, à contaminação. Então, quais os cuidados que as gestantes devem ter? Sim, e na gestação não pode deixar de ir, né? Nas consultas, é uma forma necessária de sair de casa. Então, as orientações são uso de máscara, lembrando que depois que coloca a máscara, não pode ficar tocando, manipulando a máscara depois que você saiu de casa. Por dois motivos. Ou a sua mão está contaminada e você contamina a máscara, que está ali em contato com a sua face, ou o contrário. Você já caminhou, contaminou a máscara, vem com a sua mão, pega na máscara e contamina a mão. E aí pega em outro lugar e outras pessoas vão se contaminando. Então, uso da máscara com cuidado. Não ficar manipulando depois que saiu de casa. E o uso do álcool gel também. Em relação ao álcool, a gente explica que água e sabão, se possível, é ótimo. Então, se naquele ambiente que ela está, tem disponibilidade de água e sabão, é lavar a mão com água e sabão. Quando não, usar o álcool. Certo, mas não pode deixar de ir na unidade de saúde só por conta do medo, né, de contrair, porque o maior risco é não fazer os exames devidos, né? Exatamente. Não pode deixar de ir. Certo. Agora, uma pergunta também interessante que as pessoas têm, né, principalmente as gestantes, nesse período de isolamento social, né, a gente sabe, a gente vê nas redes sociais, todo mundo postando fotos, vídeos, fazendo exercícios físicos, boa parte, pelo menos aqui em Grandi, nós temos várias pessoas que aderiram ao pedal, né, a pedalar, justamente porque as academias não estão funcionando nesse período, né, então, assim, isso faz falta, né, para muitas pessoas que têm o hábito, né, dos exercícios na academia, e aí, nesse período de isolamento social, né, na impossibilidade de frequentar essas academias, muitas pessoas estão usando a criatividade para fazer os exercícios físicos. Mas no caso das gestantes, né, quais as recomendações? É necessário fazer o exercício físico? Tem alguma orientação especial nesse sentido, né? Como fazer? Tem, e é muito interessante. É um tema bem importante essa questão de exercício físico na gestação. E pensando em Covid, vai ter umas coisas mais importantes ainda, os itens mais importantes. A atividade física, ela pode ser feita na gestação, desde que com cautela,
Se você vai fazer uma musculação, você vai pegar uma carga adequada para você, uma carga menor. Se você pode fazer pilates, natação, hidroginástica, ginástica, dança. Então, tem vários meios. E qual a importância disso? Melhora a questão da imunidade, isso é claro, já tem vários estudos falando. A disposição da gestante também passa a ser outra. Ela vai ficar menos queixosa. Gestação vem associado com dor, com desconforto, com mal-estar. Então, a atividade física ela vai ajudar nessa questão também. Vai ajudar também na questão do controle de ganho de peso. Lembrando que a obesidade, né, é um fator de risco grande para infecções, inclusive Covid. Então, vai ajudar nessa questão também do controle da obesidade. Também vai ajudar nessa questão do isolamento. Com o isolamento veio depressão, ansiedade. Então, se você coloca um vídeo de uma pessoa dançando, fazendo ginástica para te estimular, isso também vai ajudar na questão do isolamento, né, dos sintomas de depressão e de ansiedade. Agora, o que a gente orienta, como que essa gestante vai fazer, já que ela não vai ter um personal para orientá-la, ou ela não vai poder frequentar a academia, que tem alguém que possa orientá-la. Ela pode fazer em casa alongamentos, ginástica. Isso não vai trazer alterações, desde que ela não tenha contraindicações por trabalho de parto prematuro, que a gente indica repouso, ameaças de aborto, que a gente indica repouso. Salvo essas duas situações que eu falei, ela pode fazer atividade física, alongamento, não vai ser direto no chão, o ideal é colocar um colchonetezinho para não machucar. E aí tem os alongamentos orientados, né? Na internet tem várias páginas com personal orientando. Então, vai alongar, vai fazer ginástica, vai dançar, isso pode fazer. Às vezes não tem uma bola em casa, já fez pilates, pode continuar fazendo os exercícios de pilates em casa, só não pode parar. O ideal é se alimentar bem, hidratar bem e fazer atividade física. Isso, muito interessante isso aí. Porque a gente, às vezes, imagina que a gestante, ela não deve ficar, assim, o máximo de repouso possível, né? Mas o repouso não é necessariamente também não fazer exercício nenhum, né? Que o exercício, ele é necessário aí, e até para o desenvolvimento, né, do organismo e também na geração do feto, não é isso? Um cuidado que a gente tem, que a gente pede para as gestantes terem, é no uso da esteira e pedal, não da bicicleta em casa, né? Do pedal mesmo em vias. A gente pede esses cuidados pelo seguinte: é comum a gestante ter hipotensão, que é a queda da pressão, e com isso tem tontura e desequilíbrio. E além disso, a gente sabe que gestante, ela já vai ter um desequilíbrio maior, motor, que eu falo. Então, pelo risco de acidente mesmo, a gente pede para não fazer esteira, não é contraindicado. A gente orienta a não fazer, a não ser que ela tenha um preparo já muito grande. E pedal em vias públicas também pelo mesmo motivo, mas pensando em acidente. Pronto. Deu para me ouvir? Deu. O sinal caiu um pouquinho da internet aqui, mas já retornou aqui. Bom, então, ótimo. Uma pergunta que eu ia fazer em relação dessa questão né, da mudança, da questão de problemas com pressão arterial, né? Mas aí, né, foi bem explicado que aí, no caso das gestantes, a tendência é ter queda de pressão, né, em alguns momentos, né, e tudo mais, esses controles, esses cuidados, né, são necessários nesse período, né? Até por conta, assim, às vezes a gestante, se ela tiver, por exemplo, exagerando, vamos supor assim, nas atividades e tudo mais, e tiver uma queda de pressão, e corre o risco de ter uma queda, e essa queda, ela tem um risco também de afetar o feto, não é isso? Todo trauma abdominal, ele merece observações, né? Então, se a gestante chega no serviço com queixa de trauma, porque caiu, a gente procura saber
qual a altura que foi essa queda. A gente vai fazer a ausculta, que é ouvir o coraçãozinho do bebê. Se possível, a gente faz um flash, um ultrassom rápido ali. E sempre tem orientações de horas. Pelo menos 6 horas ela tem que ficar naquele serviço para a gente avaliar. Às vezes, a depender do trauma, não é necessariamente de já atingir direto o feto, mas de atingir a placenta, de descolar a placenta, sangrar, e aí, consequentemente, evolui também, né, com óbito fetal. Então, as orientações são essas. Quanto à pressão, no início da gestação, na primeira metade, a gente fala que é muito comum ter queda da pressão pelas alterações que acontecem mesmo no organismo, pela redistribuição de fluxo de sangue, esse sangue que antes ia só para o cérebro, coração, rim, pulmão, passa a ver o útero também como um órgão-alvo, um órgão muito importante. Então, por essa redistribuição, até a mulher se adaptar, tem tendência a ter quedas de pressão. Mas nós temos a elevação da pressão, né, que a gente considera como pré-eclâmpsia, quando ela vem após as 20 semanas de gestação, e que a gente também tem que tomar todos os cuidados. Então, como são complicações do final da gestação, ou da segunda metade, isso justifica o controle, o acompanhamento dessa mulher se tornar mais necessário, mais frequente no final da gestação. Então, até 32 semanas mensal. Depois disso, a gente começa a ver essa mulher quinzenal, exatamente porque pode aparecer esses problemas de alteração da pressão, de alteração da glicemia, de um desenvolvimento fetal inadequado, de uma placenta que já não está conseguindo levar os nutrientes para aquele feto. Então, daí a importância de se tornar mais frequente. Uhum. Certo. Para quem está acompanhando a gente nesse momento, né, nós estamos aqui no bate-papo ao vivo com a doutora Elisama Oliveira, ela que é médica ginecologista obstetra, né, especialista na área, né, e atualmente também atua na cidade de Montes Claros, né, em clínicas, né, maternidades, e a gente convidou ela para bater esse papo com a gente aqui sobre esses cuidados aí com a Covid-19, né, principalmente os cuidados que as gestantes devem ter nesse período. Então, doutora, assim, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, né, se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar aí também no Facebook para a gente lançar aqui, mas esse também é muito assim, às vezes as pessoas ficam meio em perguntar sobre isso, né, justamente, naturalmente, né, essas questões devem ter também um pouco de privacidade, cada caso, mas assim, só para a gente ouvir também sua opinião a respeito sobre essa situação geral, né, da pandemia do coronavírus, tanto no Brasil, no mundo, né, e em nossa região. Como é que está essa situação, sua avaliação sobre esse caso? Inicialmente, parecia que ela não ia chegar com tanto vigor, né, aqui no país. E quando chegou, inicialmente também, achava-se que era super notificação, que notificavam mais casos do que tinham. Mas aí começaram a aparecer os casos graves, realmente, os casos sintomáticos, e aí vieram as mortes. Então, assim, eu acho que isso começou a ficar mais palpável para a população. Muitas das pessoas que não acreditavam na doença começaram a ficar mais apreensivas, e com isso aumentaram os cuidados, já começaram a se policiar mais quando precisavam sair de casa. Só que aí chega um momento, acho que a população vai cansando. E como deu uma estabilizada no cenário mundial, se a gente for olhar, então, e algumas cidades também do Brasil, alguns estados já começaram a liberar os comércios, muitos estão vendo isso como uma resolução do problema. E isso pode ser pior, porque vai achar que já está tudo resolvido, vai folgar, né, nos cuidados que estavam tendo até agora, cuidados extremamente efetivos. E aí, junto com isso, vem o mês de junho, que é um mês que tende a ser mais frio na nossa região, que já tende a aumentar doenças respiratórias. Então, qual que é a minha orientação? Manter os cuidados e, se possível, aumentar os cuidados.
ainda mais em Urandi, que epidemiologicamente falando, a gente viu que é uma região com um foco grande, já com tantos pacientes, ainda bem que muitos curados, mas se a gente não se cuidar, se a gente achar que já está tudo resolvido e começa a sair de casa sem máscara, sem necessidade de sair de casa, vai voltar. Essa infecção, ela não vai embora do nada, ela não vai entrar, o vírus não vai entrar na mala aqui e vai embora do Brasil do nada. Ele vai continuar aí. É uma infecção que até a gente ir desenvolvendo vacinas, até a população ir se adaptando, esse sistema imunológico talvez criar alguma defesa, isso vai levar um tempo. Talvez algum dia esse vírus vai ser visto como H1N1 é visto hoje, a gripe suína. Chegou um momento que era aquele momento de boom, todo mundo preocupado. Hoje em dia, muitos têm nem sabem que tem, porque virou uma coisa rotineira, a gente já criou defesas, já tem a vacinação. É o que eu espero que aconteça com a questão do Covid-19, né, no futuro, mas até lá eu acho que a gente tem que continuar se cuidando e lembrar que, economicamente falando, em algum momento vai ser necessário mesmo sair para trabalhar, reabrir os comércios, mas o cuidado não pode deixar de ser feito. Muito bem colocado, doutora. Então, chegando ao final dessa live, quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente. Foi bem esclarecedor a gente aqui pelo Facebook, né? Sendo, né, pelos esclarecimentos. E isso é importante, né? Ainda mais saber uma pessoa que uma profissional né, que é aqui filho do nosso município, né? E que está realmente fazendo, né, sucesso, trabalhando, né, em Montes Claros, né, justamente com toda a sua ação e ter aceitado esse convite para a gente aqui é um privilégio. A população só tem a agradecer, né, por essas suas contribuições sobre esses esclarecimentos que, com certeza, muitas gestantes acabam tendo muitas dúvidas em relação a esse momento de pandemia, e aí, com essas orientações, naturalmente, a gente consegue passar uma informação direta, né, para as pessoas, né, que a maioria das pessoas tem acesso à internet, tanto aqui na cidade quanto na zona rural, então é extremamente importante a gente levar essas informações, né, e ter disponibilizado um pouco aí do seu tempo para a gente aqui também foi excelente. Então, só temos a agradecer em nome da população, a gente agradece a sua participação aqui em nossa live, doutora. Eu tenho que agradecer pelo carinho e, ao mesmo tempo, eu acho que algumas dúvidas vão surgir, as pessoas podem ficar com vergonha de perguntar, mas se não tiverem vergonha, quiser perguntar nos comentários da live, depois eu posso responder também. Eu vou me colocar também à disposição, né? O exame, ele não é substituível, mas para dúvidas eu posso ajudar também pelas minhas redes sociais. Então, se alguém tiver alguma dúvida que queira tirar, queira discutir, conversar, eu estou à disposição também. Então, ótimo, muito bem. Muito obrigado a todos que participaram aqui da nossa live, né? Lembrando que nós iremos iniciar, né, uma série de lives daqui para frente também, falando um pouquinho sobre algumas orientações para os empreendedores, né, para os comerciantes aqui do nosso município. A gente sabe que nesse período deu uma parada no comércio e a gente sabe que é difícil, né, manter uma atividade empresarial, comercial ou de serviços funcionando nesse período. Então, a gente tem algumas dicas bem bacanas aí para a gente passar também para os empreendedores, né, porque a gente sabe que o primeiro lugar é cuidar da saúde, né, mas também a gente precisa também orientar esses nossos empreendedores do município de Urandi. Então, aí na próxima semana estaremos divulgando as nossas lives relacionadas a essas orientações importantes aí aos empreendedores do município. Então, muito obrigado, doutora Elisama, muito obrigado a você que nos acompanhou nessa live de hoje, né? Um grande abraço a todos, boa noite e até a próxima. Boa noite, gente. Tchau, tchau.